ainda muito facilmente identificável na região oceânica, né? Onde, né, até hoje tem alguns donos, né? São poucas famílias que têm terras na região oceânica de Niterói. Vamos embora. O papel político-administrativo também exercido por Niterói foi determinante na crescente urbanização e valorização da terra. Esse é um processo, né, que é decorrente da própria reprodução dessa terra, né, como um título, né, um ativo financeiro, vamos dizer assim, que se dá no próprio processo de parcelamentos sucessivos, né, com finalidade urbana, né, o papel político-administrativo que Niterói passa, né, a ter, né, historicamente, desde 1819, quando é elevado à categoria de vila, né, depois passa para a capital da província em 1835 e fica e permanece nessa situação até meados da década de 70, né, de 1970, como capital, né. Isso permite justamente essa, né, crescente urbanização e valorização de terras urbanas parceladas. Entre o fim do século XIX e a década de 70, um ciclo de industrialização também provocou uma intensa migração de trabalhadores, né, e ocupação da região norte do município. Isso também a gente tem vestígios, né, bastante, né, demonstráveis, né, é um processo de ocupação, né, pode andar. A gente, né, tem esse registro na década de 50, né, toda a área plana entre a Baía de Guanabara e o Maciço Central. O Maciço Central, que a gente chama, é essa cadeia de montanhas que divide essa região, que a gente chama região das praias da Bahia, região do norte, né, da região oceânica do município. Então, a gente tem um mapa, não chegamos a colocar, né, um mapa ilustrativo, depois a gente vai ver na hora de mapas, né. Toda essa região já era ocupada, né, com, né, parcelamentos de terra, gerando uma progressiva valorização e reprodução da terra como fator de valorização. E passa. Aí, em decorrência disso, surge já uma primeira análise, né, que a ocupação formal, né, ela se dá nas planícies litorâneas e vales emoldurados e cadeias de morro. Isso para quem tinha, né, condição de adquirir a terra de forma, né, formal. E a ocupação que a gente chama de informal, as populações de imigrantes e trabalhadores que não tinham essa mesma condição, começam a ocupar as franjas e os terrenos elevados que emolduravam, né, essa área urbanizada, evidentemente, né, que em busca de trabalho, né, que era ofertado nessas áreas e nas áreas de produção industrial, né. Eu ia falar só das ocupações mais antigas. Nessas ocupações é que a gente tem registro como as mais antigas do município, Morro do Estado, Cavalão e Morro do Palácio. São as mais antigas que se tem notícia, embora a gente não saiba precisar muito bem as datas delas, nem as origens, né? Há informações que elas são sempre oriundas, né, dessas populações de imigrantes, né, tanto do norte, nordeste, interior, né, da zona da Mata Mineira, quanto do próprio interior do estado do Rio de Janeiro, né, que vinham para a capital, evidentemente, que é o mesmo, reproduz a mesma, essa mesma lógica, né, dos processos migratórios que o Brasil, né, passou por eles desde a década de 40 até meados da década de 70, que é o inchamento das cidades de um modo geral, justamente porque as áreas rurais não tinham menores condições, né, de vida, e todo mundo vinha para a cidade achando que aqui encontraria isso, né, e resultou a cidade que temos atualmente, né. Vamos. Né? Bom, aqui a gente passa a um outro, né, item, vamos dizer assim, do nosso trabalho, que a gente denominou regularização fundiária como política habitacional de interesse social, né? Como política, porque ela é uma política de habitação de interesse social também, né? Ou até de grande importância
face a essa configuração que a gente tem, né, nas cidades de modo geral e em Niterói, né, logicamente também, né? Então aí a gente vai fazer um percurso, né, nessa história, né, da regularização fundiária, né, como, né, surge essa ideia, né, por que surge como uma proposta, né, de habitação de interesse social frente, né, às políticas, né, ou às formas de enfrentamento, né, da carência de habitação, né, para a população de baixa renda na cidade de um modo geral, né? Então, isso, né, a reforma urbana é sempre um marco que a gente deve se referir, né, é quando há, né, ou quando começam, né, a surgir no Brasil, né, pensamentos sobre, né, uma forma de cidade mais inclusiva, né, uma forma de cidade, né, que não fosse tão, né, segregada, né, quanto ela já era e quanto também continua sendo, vamos dizer assim. Mas aí estão as origens, né, do pensamento da reforma urbana, né, e, por consequência, além de todos os instrumentos que a gente, né, vai ver, que depois, né, vão ser regulamentados lá no Estatuto da Cidade, já em 2001, né? Então, surge aqui, isso é um marco de referência, né, aquele encontro dos arquitetos e urbanistas no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, isso ficou sempre como um marco histórico, né, de proposta de reforma urbana e regularização fundiária como sendo, né, uma consequência, vamos dizer assim, do que se pretendia se fazer, né, como chamar, né, como reforma urbana, né? Na década de 60 e 70, o que se fazia de política, né, predominantemente, ou quase que integralmente, né, era a remoção das favelas e desses aglomerados das áreas da cidade valorizadas para as periferias mais distantes, né, sem infraestrutura, né, sem, né, transporte, e botava essas populações lá para longe, né? Era a forma de varrer o lixo debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Aí, isso aqui é só um registro visual, né, dessa política já, né, em 86. Né? Isso aqui é um conjunto habitacional na Estrada das Palmeiras, no fundo do município de São Gonçalo, numa região de Manguezal, no pé da Serra de Itaúna. Isso aqui foi construído em 1986, né? E as condições, né, permanecem até se agravaram daqui até hoje. Isso continua sendo, né, um grande problema, né, habitacional, não uma solução habitacional, né? Vamos. Ah, sim. Né? Isso aqui né, na verdade, uma constatação, né? Produção de novas unidades na periferia, privilegiou camadas médias. Isso era a política desenvolvida, né, pelo Banco Nacional da Habitação, que existiu entre 64 e 86, né? E pouca ocorrência em conjuntos habitacionais em Niterói, porque, na verdade, né, Niterói não tinha terreno para fazer isso aqui, né? Em tese, né? A periferia de Niterói eram os municípios vizinhos, é claro, porque lá tinha terra barata, Niterói não tinha, né? E a lógica, né, evidentemente, dessa segregação se dá dessa forma. Vamos. Década de 80, isso aqui né, é um registro bem interessante, né, dentro do pensamento, né, da regularização fundiária como forma de, né, enfrentamento da carência habitacional. Essa comissão de representação, a gente descobriu esse documento, não sei se tem de conhecimento de vocês ou de alguns de vocês, né, uma comissão de representação provisória da Associação de Moradores, Carta de Reivindicação de Moradores de Niterói, inaugura a reivindicação da posse da terra em Niterói. Isso também é um demonstrativo, né, da participação social em Niterói, como ela é bastante forte e bastante, né, bastante contundente. Vamos embora. Aqui a gente destacou alguns trechos dessa carta: a realização de parte do Estado de um levantamento completo de todas as terras do município, destacando e delimitando aquelas de sua propriedade,
na regularização da posse da terra pela emissão de títulos definitivos por parte do Estado, né, a todos os posseiros. Vai. Definição de uma política habitacional voltada para as favelas e periferias, serviços básicos de urbanização, desapropriação por interesse social de todas as terras particulares, né, comissão sem data, né, página 19 e 20, o grifo é nosso. Vamos em frente. 1988, a Constituição Federal incorporou os ideais da reforma urbana nos artigos 182 e 83, função social da propriedade urbana. Vamos. Né? Em 92, né, o município fez um plano diretor, né, com bastante, né, influência, vamos dizer assim, fruto da mobilização social, incorporando diretrizes da Constituição e define, né, pela primeira vez as áreas de especial interesse social do município. Vamos. Essa definição dos terrenos, né, que orientaram, né, as AEs, né, estão aqui também destacados: terreno público ou particular ocupado por favela ou conjunto habitacional de população de baixa renda ou outras formas de subhabitação, onde se pretende promover a urbanização e regularização jurídica da posse da terra. Loteamentos irregulares onde haja interesse público na promoção da regularização jurídica do parcelamento, da complementação da infraestrutura urbana ou dos equipamentos comunitários. Terreno edificado, subutilizado ou não utilizado, necessária a implantação de programas habitacionais para a população de baixa renda. Isso está no texto do Plano Diretor de 92. Estatuto da Cidade, em 2001, quer dizer, o Plano Diretor ele já, né, antecede até o próprio Estatuto da Cidade, né? Quer dizer, ele incorpora os instrumentos, né, que estavam previstos na reforma urbana, né, e que estavam, né, pela primeira vez colocados na Constituição e que são regulamentados depois pelo Estatuto da Cidade, né, que estabelece instrumentos de valorização da terra decorrente de investimentos públicos concentrados em áreas consolidadas. Quer dizer, isso é a tal, né, retorno para a cidade dos investimentos que o poder público faz em determinadas áreas da cidade. Com isso, ele promove a valorização, né, de terrenos localizados nessas áreas. Né? Esse dinheiro, né, público é de todos. Né? E, no entanto, muitas vezes ele beneficia uma parcela apenas da cidade. E em outras parcelas, né, esse benefício pode ser reinvestido. Né? Em 2003, em fevereiro, é criada a Subsecretaria de Habitação na estrutura da Secretaria de Urbanismo. Né, como falei para vocês, a gente está fazendo um percurso da questão, né, da regularização fundiária em Niterói. Em 2003, o Ministério da Cidade, responsável pela implementação do Estatuto, né, restabelece a política da habitação de interesse social, propõe a formulação de políticas a partir da conferência, né, nas várias escalas, local, regional, estadual e federal, né, operava recursos do BID, né, que é Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, e do Orçamento Geral da União, privilegiava a instrumentalização dos municípios para capacitá-los à utilização dos recursos. Em 2013, a gente realiza em Niterói a primeira Conferência das Cidades, né? E também uma regional, né, que a gente chamou do Leste Metropolitano. Alguns de nós participou de todo esse processo, né, Cíntia? Não. Você não? Em 2004, né, se cria o FUAB pela Lei 2121. O FUAB é o Fundo de Habitação, né, de Interesse Social, Fundo de Urbanização e Habitação, né, e Grupo de Trabalho para o Cadastro de Terras Públicas, ampliado em 2005 com a participação da Procuradoria-Geral do Município. Em 2004, a criação do COMPUR e a adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade. Em 2004, também, um convênio com o BID, né, assinou o contrato de desenvolvimento institucional, né, e, posteriormente, de urbanização em aglomerados subnormais.
elaborou o PEMAS e passou a intervir como instrumento de política urbana, sendo publicado em 2006. Em 2004, o Compur, né, elaborou, né, e dedicou-se à elaboração da política de regularização fundiária e habitacional popular. Recomenda a criação do Núcleo de Regularização Fundiária, que foi criado por uma lei, né, em 2006 também, e o mapeamento dos assentamentos e sua delimitação com a AENS. Em 2007, a subsecretaria inicia o processo de regularização urbanística e fundiária no aglomerado de Capim Melado, né, e realiza o cadastro de moradores para aquisição de unidades funcionais pelo PAR, né, atentando, né, os quesitos da CEF. Em 2009, o governo federal cria o programa Minha Casa Minha Vida como principal política pública de habitação de interesse social, com foco na produção de novas unidades, enquanto as políticas de regularização fundiária e urbanística ficam relegadas a um segundo plano. Nessa historiografia que a gente traça aqui, nessa linha do tempo, a gente vai notar realmente que há, né, um período, né, bastante significativo, que vai mais ou menos exatamente nessa etapa, entre 2007 e 2013, né, que a política de regularização fundiária realmente ela praticamente fica, né, sem nenhum tipo de ação do município, né, de Niterói. Aqui a gente vê algumas, né, ações ainda pontuais, mas sim, ações e iniciativas. O governo municipal cria a Secretaria Municipal de Habitação. A secretaria, que era uma subsecretaria na estrutura da Secretaria de Urbanismo, passa a ser uma secretaria em 2009. O governo municipal lança o programa Bairro Modelo, que previa a construção de 5.000 unidades habitacionais no bairro do Sapê, desalojava um significativo número de sitiantes e parceiros. Isso aqui é um demonstrativo dessa mudança, né, de foco, né, da política habitacional para uma produção, né, de habitação, né, pelo empresas do mercado imobiliário, que vinha justamente, ou ia ao encontro da política nacional, né, do programa Minha Casa Minha Vida, né, que tirou totalmente o foco, né, que era, né, a proposta inicial dos programas do Ministério da Cidade de regularização fundiária. Em 2012, né, na verdade, né, o PRIS foi contratado em 2011. Anterior. Olá, tudo bom? O PRIS foi contratado em 2011, né, que se pretendia, esse PRIS, né, que pretendia ser um plano, né, ele tem que desembocar num marco regulatório, que é o que estamos aqui novamente tentando fazer, né, com esse plano. Né? E o plano de habitação, né, plano local de habitação, era também uma recomendação do Ministério da Cidade para que todos os municípios fizessem, né, que desenvolvesse uma política de habitação de interesse social nas suas diversas vertentes ou enfoques, entre elas a regularização fundiária também, que é o que nós estamos falando aqui. Nós não vamos falar, né, de produção de habitação, né? Nós estamos apenas referendando a questão da produção de habitação. Então, o PRIS, né, nesse contexto, né, onde existia um foco muito maior, né, para produção de habitação, ele foi contratado de uma empresa consultora também, né, que realizou, né, um extenso trabalho de diagnóstico, né, bastante, né, consistente. Nós pesquisamos muito, né, também agora, e estamos novamente, praticamente, constatando as mesmas coisas, né, só que não passou de um diagnóstico. Ele não chegou sequer a traçar diretrizes e muito menos vir a se transformar num plano mesmo.